Olá! Tô vendo que vocês já estão chegando por aqui. Oi, Pri, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Lilian. Tudo bem com vocês? Como é que está sendo esse feriado de Tiradentes? Feriado de Tiradentes é um feriado nacional, não é? Bom, nacional no Brasil, obviamente, né? Aqui na Suíça não temos nada de feriado hoje. Vamos aguardar aqui o Instagram se dignar a avisar as pessoas que eu estou ao vivo. O pessoal começar a chegar aqui para... Travou? Não travou não. Pra gente então começar a conversar, porque hoje a gente tem um tema muito legal para bater esse papo. Uma proposta que tava na minha cabeça, né, de trazer aqui pra vocês. Olá, tá vindo mais gente por aqui, que bom, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando, inclusive quem já tá aqui, aproveita para usar esse aviãozinho aqui, vocês já sabem como é que funciona, para convidar outras pessoas para estarem aqui ao vivo com a gente, porque esse tema vai ser muito relevante, eu tenho certeza que o que eu vou trazer aqui vai ser de um olhar transformador, assim, para vocês, sabe? Vai ser uma maneira de simplificar para o olhar, né, para nossa observação, aquilo que é a vida da mulher. Então, vamos lá que a gente vai bater esse papo. Acho que o Instagram, bom, vamos lá. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Feriado deve ter gente dormindo, tô vendo que já chegaram algumas pessoas aqui, então a gente vai começar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu já deixei fixado aqui nos comentários o nome dessa live, que é Mulher Assume o Seu Papel. E para quem não me conhece, ou para deixar registrado aqui, eu sou Isabela Mota Figueiredo, eu sou analista comportamental, sou mestre em ciências em emoções e especialista em relações humanas, e eu decidi fazer essa live aqui para a gente conversar sobre os papéis da mulher nessas vésperas aqui do Dia das Mães no Brasil, aliás em Portugal, aliás em maio é Dia das Mães acho que em todos os países, né? Na França também era, aqui na Suíça eu sei que então deve ser em todos os países, apesar de nem sempre ser no mesmo final de semana. Em alguns países é no primeiro final de semana, em outros países é no segundo final de semana. Mas vamos lá. Que eu achei pertinente a gente conversar sobre isso, né? Com essas credenciais que eu citei aí que eu tenho, eu sou uma pessoa que eu me valho profissionalmente do comportamento humano, né? A minha vida profissional, ela se constrói em torno de observar como a vida funciona, como as pessoas agem, como que as pessoas se desenvolvem, como que as pessoas lidam com os conflitos que aparecem para elas. E eu percebo que, diferente de mim, que faço esse movimento, as pessoas vão vivendo a vida muito no automático, muito sem perceber como aquilo que se dá. E justo por isso, justo por viverem a vida no automático, muitas vezes acabam repetindo alguns padrões errados, alguns padrões disfuncionais, alguns padrões que não estão facilitando a vida delas, porque não pararam para olhar, então continuam repetindo o mesmo erro, continuam repetindo aquilo que não tá dando certo, continuam repetindo aquilo que não tá trazendo os resultados que ela tá observando, porque ela não faz esse momento de reflexão. Então, o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, eu não pretendo me alongar, me estender muito, para ser o mais objetiva possível, é para acelerar esse processo, para já que vocês não fazem esse tipo de observação, eu vou trazer esse tipo de observação para vocês perceberem onde isso se encaixa. E para anunciar esse bate-papo, ontem eu enviei um e-mail, por exemplo, para minha galera, falando o quanto que na vida nós vamos, muitas vezes, assumindo papéis diferentes, como isso faz parte da nossa natureza. Isso é uma coisa que é uma constatação que a gente tem a partir da observação. Né? Isso não é uma frase de efeito, não é uma coisa que eu tô tirando da cartola, não, é uma coisa que a gente observa e a gente percebe. Cada pessoa, ela ocupa e ela exerce diferentes papéis ao longo da vida. E conforme a vida vai acontecendo, alguns papéis deixam de existir, alguns papéis são substituídos, mas a grande maioria deles vão se acumulando e vão justamente formando a nossa identidade. E aí eu fiz uma comparação disso também, pra minha galera, com um cubo mágico. Sabe aquele cubo mágico que tem as 6 faces coloridas e que você consegue misturar ele todo e que o objetivo é depois você colocar ele no lugar? Por que eu faço sempre essa comparação?
Porque é como se na nossa vida, cada uma dessas faces do cubo mágico fossem um dos papéis que a gente exerce. E apesar deles estarem intrinsecamente conectados um ao outro e um não poder ir para um lado sem levar o outro junto, como é no cubo mágico, você não consegue tirar uma das faces do cubo mágico. Se você tira uma daquelas faces, ele simplesmente acaba, né? Você acaba com a brincadeira. Quando você começa a organizar uma daquelas faces, as outras tendem a se organizar também. Então, quando a gente olha para esses papéis, é importante a gente olhar para isso. Então, eu quero trazer aqui os 3 principais papéis que toda mulher, absolutamente toda mulher, vai exercer durante a vida. Que ela precisa observar esses papéis, se apropriar desses papéis, para então vestir esses papéis com excelência. Porque se ela não faz isso, ela vai estar como se fosse um cubo mágico bagunçado. Ela não vai estar conseguindo colocar todas as faces do cubo mágico, né? Todas as faces vermelhas do lado vermelho, todas as pecinhas amarelas do lado amarelo, todas as pecinhas verdes do lado verde, e vai fazer uma grande confusão, tá? Então, para isso, eu quero começar com o primeiro papel, que é um papel fundamental na vida de toda mulher e que toda mulher vai exercer esse papel, vai começar a vida exercendo esse papel, que é o papel de filha. No entanto, eu quero que vocês vão observando aqui que quando eu falo papel de filha, existe o papel real e concreto de você ser filha do seu pai, de você ser filha da sua mãe. Mas eu quero que vocês consigam cada vez mais ir aprofundando o olhar de vocês nessas temáticas para não dar só uma olhada superficial naquilo e achar que é só aquilo que diz à primeira vista, sabe? Então eu quero começar então a desdobrar com vocês o que quer dizer esse papel de filha. O papel de filha, ele representa na sua identidade as suas origens. Ele representa o lugar de onde você vem, a cultura de onde você vem, a língua que você detém, a língua que é a sua língua materna, toda a bagagem cultural e de memórias que o mundo te oferece. Então, quando a gente olha para esse primeiro papel de filha, o que a gente precisa perceber é que ele tem a ver com origens e ele representa tudo aquilo que o mundo nos entrega, tudo aquilo que o mundo nos oferece. E que para a gente exercer, portanto, esse papel de filha bem, o que a gente precisa fazer é dar certo. O que a gente precisa fazer é ser bem-sucedido. O que a gente precisa fazer é pegar todos esses recursos que a gente recebeu do mundo, que foram entregues pra gente, e fazer o melhor que a gente conseguir com tudo isso que nos foi oferecido como um presente. Com o passar do tempo, junto desse papel que nunca deixa de existir e que a gente nunca coloca de lado, o segundo papel que aparece na nossa vida, num determinado momento, para todas as mulheres, absolutamente todas as mulheres, é o papel de esposa. E por que eu tô fazendo questão de frisar esse ponto de que é para todas as mulheres? Porque, mais uma vez, eu não tô falando simplesmente daquilo que a palavra significa num olhar superficial. Eu não tô falando que a mulher necessariamente... Eu não tô falando da esposa, aquela que tá com um anel no dedo e que tem um marido do lado. Não. Mas eu tô falando das escolhas que cada mulher deliberadamente faz na própria vida e, portanto, esse papel de esposa, ele se refere a tudo aquilo que é você que escolhe no mundo, a tudo aquilo que você toma para você, a todo papel, a tudo aquilo que você decide colocar na sua vida, a cada opção que você faz e que inclui no seu caminho, a cada curva no caminho que você opta por virar,
a cada esquina que você opta por parar, a cada rua que você opta por caminhar. Então, quando eu falo do papel de esposa, eu faço esse olhar da gente abstrair essa percepção do que é esse papel de esposa para todas as escolhas que a gente faz, a gente começa a entender que então você não precisa necessariamente ser casada de papel passado para ser esposa. Pelo contrário, o que você precisa entender é que toda mulher adulta exerce esse papel de esposa. E se você exerce esse papel de esposa, mas não necessariamente você está casada com alguém, com um marido, vale você se perguntar com o que você casou ou com quem que você casou. Porque é quando a gente começa a dar esse olhar de sutileza para esse papel de esposa que a gente percebe as escolhas que a gente está fazendo, que a gente percebe muitas vezes o porquê que determinadas coisas não estão acontecendo pra gente. Porque no fundo, a gente escolheu estar casada com uma outra circunstância, com outro cenário, com uma outra coisa, com uma outra vivência. E enquanto a gente estiver casado aqui, enquanto a gente se propuser a ser esposa aqui, a gente não vai ser esposa de outra coisa. Então percebe que lá, quando a gente falou do papel de filha, que representa todas as origens, todas as nossas origens, tudo aquilo que é pregresso a gente, tudo aquilo que que vem antes, né? Tudo aquilo que o mundo nos oferece, tem uma característica muito diferente para esse papel de esposa, que não é o que a gente recebe de mãos dadas. Pelo contrário, o papel de esposa, diferente do papel de filha que está ligado às origens, o papel de esposa ele está ligado a escolhas, a decisões. Tem mulher que escolhe casar com o trabalho. Tem mulher que escolhe casar com a igreja, viver uma vida clerical. Tem mulher que escolhe casar com a pobreza e com a miséria e tá o tempo inteiro reclamando de questões financeiras. Tem mulher que escolhe casar com uma localização geográfica. E aí não importa o que acontecer, ela tá casada com aquele bairro, ela tá casada com aquela cidade, ela tá casada com aquela casa física, porque foi uma casa da família e tal, e ela acha que ela precisa escolher estar ali. E no que ela tá escolhendo aquela ali, você já sabe, já bem dizia Chorão, Charlie Brown Jr., cada escolha é uma renúncia. E no que ela escolhe estar ali, ela está renunciando a todas as outras possibilidades. Mas independente de qual é a escolha que ela está fazendo, ela está vivenciando, performando o papel de esposa. E decidindo o que ela vai incluir do mundo na vida dela. E finalmente, o terceiro papel principal, fundamental da vida de toda mulher, absolutamente toda mulher. Alguém sabe? Eu falei do papel de filha, eu falei do papel de esposa e eu quero saber se vocês têm aqui um palpite de qual é o terceiro papel que toda mulher vive, que acontece na vida de toda mulher. Alguém tem um palpite? Comenta aqui comigo. Quando eu não pergunto retórico, não. Eu pergunto para vocês responderem. Vocês sabem disso. Eu não vou esperar vocês falarem nada. Eu vou falar, eu vou eu mesma contar. O terceiro papel fundamental na vida de toda mulher, quando eu digo fundamental, é que fundamenta a vida da mulher. Não é uma coisa que escolhe, é um papel que fundamenta a vida dela, tá? Fundamenta a construção do feminino. É um dos pilares do feminino, que inevitavelmente toda mulher vai precisar passar por esse papel, tá? É isso, quando eu falo fundamental, é isso que eu tô querendo dizer. Perfeito, perfeito. É o papel de mãe. Absolutamente toda mulher que chega à vida adulta, ela assume o papel de mãe. Se ela, inclusive, não assumiu o papel de mãe ainda, é porque ela ainda não tá na vida adulta. É porque ela ainda tá presa na infância, no papel de filha. Porque ela tá estendendo essa infância por mais tempo do que deveria ser estendido, tá? E se o papel de filha
está relacionado às origens e a tudo aquilo que o mundo te oferece. Tudo aquilo que você recebe sem fazer nada, você recebe do mundo. Enquanto o papel de esposa está relacionado às escolhas e a tudo aquilo que você decide no mundo, o papel de mãe, que é o terceiro papel fundamental da identidade feminina, ele está relacionado a legado. E por estar relacionado a legado, ele quer dizer que é tudo aquilo que você deixa para o mundo. Tudo aquilo que você deixa ficar. São os seus frutos, é aquilo que você construiu. É aquilo pelo que você é responsável. Veja, o papel de filha, que foi o primeiro papel que a gente falou, ele é o papel mais fácil de fazer. É o papel que você tá de bracinhos cruzados e tá tudo sendo entregue para você. Tá tudo sendo oferecido de bandeja para você. Você simplesmente existiu e o papel já tá ali com todos os benefícios daquele papel. O papel de esposa, ele exige uma proatividade. Ele exige um vetor de dentro para fora. Enquanto no papel de filha você tá só recebendo, é no papel de esposa que você, peraí, deixa eu, em vez de só receber, deixa eu entregar alguma coisa, deixa eu escolher alguma coisa, deixa eu fazer um movimento que depende de mim, que eu tenho que sair desse lugar de apatia e eu tenho que me comprometer, que eu tenho que optar por alguma coisa, que eu tenho que assumir um compromisso. É isso que o papel de esposa ele representa. E ao assumir esse compromisso, para atender a esse compromisso com excelência, isso implica em eu me desenvolver continuamente até o fim para seguir assumindo esse compromisso, o qual eu escolhi. Desse compromisso, dessas escolhas que eu faço, vai surgir o legado. Dessas escolhas que eu faço, desses compromissos que eu assumo, dessas decisões que eu tomo durante a vida, vai surgir os frutos que eu vou deixar no mundo. Sejam eles filhos verdadeiramente, né? Uma criança, que é o mais simbólico do papel de mãe. Seja ele um projeto profissional, seja ele clientes, sejam ele alunos, sejam eles pacientes, mas em algum lugar você vai precisar, para viver a sua feminilidade de forma saudável, para viver a sua vida de mulher de forma saudável, em algum momento você vai precisar assumir esse lugar de mãe. Agora, note que o papel de filha, né, ele vem na hora que você chega no mundo. Em determinado momento você começa a fazer as escolhas, conscientes ou inconscientes, com a maturidade você começa a fazer essas escolhas e assumir um compromisso e você então cria nesse lugar, você entra então nesse lugar de esposa, né? Dessa decisão do lugar de esposa, o que vier dali, o que nascer dali, daquele compromisso que você assumiu, são os seus frutos, são os seus filhos, são o legado que você está deixando no mundo. É onde você vai exercer a sua maternidade. Tá fazendo sentido? Tá, né? Eu tô vendo que vocês estão botando os emojizinhos aqui. Percebe? Então, assim, se a gente não entende que essa maternidade ela é fundamental para a identidade da mulher, se a gente não entende que a maternidade ela faz parte da vida feminina adulta, a gente vai ficar para sempre nos papéis anteriores e a gente não vai completar o ciclo de amadurecimento feminino. Entende? A gente não vai completar o ciclo de amadurecimento feminino. A maternidade, portanto, ela não é, como as pessoas gostam de dizer, uma opção.
ainda que você não tenha filhos biológicos, né? Ou adotivos, que seja. A maternidade, ela não é uma opção. Chega um momento na vida feminina, na maturidade feminina, que está na hora dela começar a deixar no mundo frutos do seu trabalho, frutos da sua escolha. Chega uma hora na vida da mulher que ela precisa parar de só receber do mundo e começa a ter que entregar para o mundo. Tá na hora dela passar para a próxima etapa. Tá na hora dela assumir mais um papel. Tá na hora dela ir para esse terceiro pilar e se apropriar desse terceiro pilar. Senão ela vai ser eternamente a filha. Ah, Isa, mas é que, né, fazer escolhas significa renunciar a muita coisa. Fazer escolhas significa ter que assumir as responsabilidades e as consequências dessa escolha. Ah, e se eu quiser ficar aqui quietinha, só sendo filha para sempre? Vai ser eternamente uma criança mimada. Vai ser eternamente infantil. Nunca vai viver a sua identidade de mulher na plenitude. Nunca. Entende? E aí, veja, você acha que é possível fazer isso? Na verdade, não é possível fazer isso, porque a maturidade cronológica, em determinado momento, ela imprime essa escolha, ainda que você não faça. E aí, se você não quiser ir de fato para o mundo, o que você vai estar fazendo é continuar casada com pai e mãe. É continuar casada com o papel de filha. É continuar casada com a casa dos pais. Porque você não está disposta a ser esposa. Você não está disposta a fazer escolhas no mundo. A ir para o mundo e decidir e assumir responsabilidade e arcar com as consequências. E se você não estiver fazendo isso, inevitavelmente você também em algum momento vai falhar nesse seu papel de mãe. Perceba então que esses papéis, eles são cumulativos. Eles se dão nessa ordem necessariamente. Independente se você tem aliança no dedo, né? Lembra? Eu falei aqui no início, a gente está olhando com um olhar de sutileza para isso, com um olhar do simbolismo, com um olhar do que isso representa. Que implica também no casamento, efetivamente, que implica também na maternidade biológica, efetivamente, que implica também na criação de filhos reais, de crianças, você educar crianças e formar crianças. Mas vai muito além disso, não é apenas isso, vai muito além disso. Agora, não é à toa que essas questões que representam concretamente esse papo aqui que eu levo para vocês, do casamento e da maternidade e da educação dos filhos, que elas são tão importantes na vida feminina. Não é à toa. Porque é delas que você vai conseguir extrair todo o conhecimento e competências necessárias para exercer esses papéis em todos os outros níveis sutis. É a mulher que se apropria realmente da posição de mãe, de educar crianças efetivamente, ali filhos biológicos, e faz isso com excelência, com competência, se preparando para aquilo, entendendo que aquilo ali é responsabilidade dela, entendendo que ela precisa se dedicar para isso. É essa mulher que vai ter muito mais chance de liderar uma equipe, de liderar bem uma equipe. Né? Tem gente que lidera a equipe, mas lidera de qualquer jeito. Tô falando liderar bem uma equipe. De extrair da equipe aquilo que as pessoas da equipe têm de melhor. De conseguir conquistar com aquela equipe os melhores resultados possíveis. Percebe, então? É a mulher que se compromete com o casamento. É a mulher que se compromete com o casamento, que entende que aquele compromisso ali é uma escolha que ela faz para a vida toda e que ela precisa, então, fazer todos os movimentos internos e externos necessários para sustentar aquele compromisso de vida toda. É a mulher que tem a maturidade de fazer isso, que vai ser a mulher também, que vai ser a profissional também, disposta a aprender o que é necessário para manter e sustentar qualquer outro compromisso que ela tem na vida.
Se comprometeu com o empregador, tem que entregar o que comprometeu para o empregador. Se comprometeu com o cliente, tem que entregar o que prometeu para o cliente. Se comprometeu com um projeto específico, tem que entregar o que se comprometeu ali, tem que entregar aquilo que era previsto naquele projeto específico. Porque se não fizer isso, não vai estar honrando o próprio compromisso, não vai estar honrando as próprias escolhas. Perceba, então, que essa vida familiar, ela vai ser o pilar central e vai ser o laboratório para você testar competências e desenvolver habilidades para transbordar essas competências e habilidades para todos os outros lugares da sua vida. Então, retomando, né, esses 3 papéis da vida da mulher, eles não são eletivos, eles não são opcionais, eles não são, deixa eu ver se eu quero, não. Eles são fundamentais na construção da identidade feminina. Quando eu digo que eles são fundamentais, esses 3 papéis são os 3 fundamentos da identidade feminina. O papel de filha, o papel de esposa e o papel de mãe. O que você precisa se perguntar é aonde você está exercendo cada um desses papéis. Aonde na sua vida você está de bracinhos cruzados só recebendo o que o mundo tem para te oferecer? Aonde na sua vida você está fazendo escolhas, se comprometendo com um cenário, com uma circunstância, em detrimento das outras possibilidades, renunciando às outras possibilidades, que inclusive muitas vezes são muito melhores e muito mais prósperas do que essa escolha que você está fazendo aqui por motivos escusos que você ainda não se deu conta. E finalmente você precisa entender desse compromisso que você está fazendo, desse lugar de esposa, desse papel de esposa que você está assumindo, quais são os filhos que você está deixando no mundo. Qual é o legado e a marca que você está imprimindo para o mundo? Aonde na sua vida você está sendo mãe? Aonde na sua vida você está se responsabilizando por alguém ou por alguma coisa? Você certamente, se é uma mulher adulta, você está cumprindo esses 3 papéis. Basta saber se você está cumprindo bem esses 3 papéis. E, de novo, os papéis que formam a nossa identidade são como um cubo mágico. Se a gente organiza a tendência é os outros ficarem organizados também. Em compensação, se a gente deixa uma face toda bagunçada, desorganizada e misturada, isso significa que provavelmente as outras faces ou os outros papéis também estão bagunçados, desorganizados, em total caos. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido a profundidade do que eu trouxe aqui para vocês. Que vocês tenham compreendido todo o grau de sutileza e importância e relevância desse bate-papo que a gente acabou de ter aqui. Que vocês, a partir disso, comecem a treinar o olhar de vocês para observar se vocês têm cumprido esses papéis, aonde vocês têm cumprido esses papéis e com qual nível de excelência vocês estão fazendo isso. E é com isso que eu desejo para vocês uma delícia de finzinho não, né? Porque tá amanhã ainda no Brasil, então vocês ainda tem muito feriado aí pela frente para curtir. É com isso que eu desejo a vocês um dia incrível para vocês conseguirem desopilar, descontrair, relaxar, respirar um pouco, sair do modo automático e parar para observar as coisas e ganhar uma compreensão maior de como funciona a sua vida, que talvez até hoje você tenha vivido assim meio que de forma destrambelhada, não deixa a vida me levar, vendo as coisas acontecerem, deixando só a vida acontecer para você em vez de, né, acontecer junto com a vida. E aí eu quero que você agora comece a fazer isso.
em vez de fazer com que a vida aconteça para você, de deixar a vida acontecer em você, eu quero que você comece a acontecer na vida. A gente está aqui para fazer acontecer. Um beijo enorme e eu tenho mais novidades nos próximos dias, então fiquem atentos ao conteúdo aqui que tá saindo no feed aqui do meu Instagram. Fiquem atentos também aos e-mails, que talvez vão chegar e-mails aí pra vocês nos próximos dias. E no grupo do Instagram. Inclusive, se você tá aqui comigo ao vivo e online e você não recebe os meus e-mails ou não está em nenhum grupo meu do Instagram, não, no grupo meu do WhatsApp, nenhum grupo do Brisa no WhatsApp, sai daqui, me manda um direct, me manda uma DM falando isso, porque é muito importante que você esteja. Assim a gente tem vários pontos de contato e aí não corre o risco ou diminui o risco de você não receber uma informação importante. Um beijo enorme, bom feriado para vocês e até a próxima.